Voltamos com o último bloco do UFSC Entrevista. Hoje estamos recebendo os doutorandos Leandro Duso e Marilisa Bialvo Hoffmann. Eles organizaram o livro Docência em Ciências e Biologia, propostas para um continuado reiniciar, que reúne textos de diversos autores e pesquisadores sobre o ensino de ciências e biologia. Nessa parte final da entrevista, então, eu queria falar um pouco mais sobre o livro mesmo, né, que vocês organizaram. Você falou um pouco sobre os autores, mas eu queria que vocês dissessem como se deu a seleção desses autores, desses textos que fazem parte do livro. No primeiro momento, como a gente pensou no livro um prazo muito curto também de seleção de textos, a gente teria que ver as pessoas que estavam realmente se propunham a escrever um texto, ou já tinham algumas ideias discutidas para a gente poder fazer a discussão. Num evento que a gente estava participando em Santo Ângelo, no CSTEC, lá na URI, a gente chegou a ter contato com alguns professores, né, alguns pesquisadores, e mandamos alguns e-mails também para o pessoal de pesquisas dentro da área de ensino e biologia, né, que discutissem diferentes temas para a gente poder tá organizando esses textos. E aí, então, a gente teve que selecionar aqueles que se propuseram também a escrever num período meio curto que a gente colocou, né, para a proposta em cima do texto, do tema que era de iniciação à docência. Vocês tiveram quanto tempo, então, para organizar esse livro, aproximadamente? Menos de 60 dias. Aproximadamente 2 meses, assim. Então, tinha que ser um texto que já estava em produção ou que tinha alguma discussão, né? Então, na parte de formalização. Tivemos vantagem porque era período de férias, então a gente tirou a férias de alguns pesquisadores, né? Para eles fazerem essa discussão, mas eles acharam interessante a proposta para estar discutindo depois também. São atividades que eles faziam já no ensino superior ou já tinham alguma investigação e queriam divulgar isso para ajudar realmente esses professores. Então, a maioria das pessoas a gente já sabia que estavam com pesquisa em andamento, só faltando divulgação, né? Que coubesse em cima do tema que era iniciação à docência, né? Então a gente foi já mais conhecendo o trabalho dos pesquisadores e sabendo que eles já estavam no processo de discussão, foi um convite mais próximo. Certo. E esses textos, então, eles tratam tanto da educação básica quanto do ensino superior? Sim. Então, tem alguns que são direcionados à discussão para a iniciação, para a formação inicial do professor, né? Então, o professor do ensino superior trabalhando com os licenciandos de biologia, de como está podendo discutir com eles. E tem também para esses licenciandos que vão entrar em sala de aula, né, algumas estratégias de ensino que eles podem estar utilizando também no seu processo. Tanto quanto para professores que estão em sala de aula, né, que estão trabalhando com os alunos, quiserem dar uma inovação, ou ver o que tem de novo na área, ou não tão novo, né, ou alguma estratégia que eles possam estar utilizando na prática docente do professor. E tem ideias bem legais, né, como sistematizar, por exemplo, e avaliar um trabalho em grupo em sala de aula, né, que são coisas que a gente sabe que é legal de se fazer, mas às vezes para na avaliação, não sei como avaliar, né, o trabalho em grupo é meio assim, uns trabalham, outros não. Então tem esse trabalho do professor Pedro Reis de Portugal, ele fala exatamente sobre isso, como otimizar e como avaliar um trabalho em grupo. Né, outro assunto tratado também sobre as PPCCs, né, que é uma exigência dos cursos de licenciatura agora, que tem essa prática como componente curricular em sua carga horária. Então como trabalhar isso, como fazer esse trabalho coletivo acontecer nesses meios. Então são ideias novas e que atendem às demandas atuais, tanto do ensino de ciência quanto do ensino de biologia. E tem questões também de conhecimento mais específicos, como o ensino de zoologia, como está trabalhando o ensino de zoologia numa perspectiva mais crítica, né? A questão de resolução de problemas com a genética, né? Então são algumas questões mais específicas dentro de conteúdos que os professores podem estar utilizando. Dentro desses textos que vocês selecionaram, tem inclusive textos de vocês, né? Vocês podem dizer para a gente só brevemente sobre o que trata a pesquisa de vocês? Talvez você, Marilisa, primeiro. A minha pesquisa faz parte da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado que está sendo construída, né? Que trata do uso de analogias e metáforas no ensino de biologia. Né, que é aquela história de comparar o coração com uma bomba, né, o sistema imunológico como soldados da defesa, que os professores usam comumente em sala de aula e muitas vezes usam de forma irrefletida, né, com o intuito de auxiliar o aluno, de trazer o aluno coisas mais perto da realidade dele para o ensino. Então, os professores que estão sendo formados na licenciatura, como que isso é problematizado com eles, né? Ou seja, se eles usam de forma irrefletida em sala de aula, onde que eles têm que aprender a usar essas analogias? Onde que eles pensam sobre isso? Então, o meu texto é mais no sentido de problematizar essa questão, como que isso é visto na licenciatura, se isso é uma obrigação, se é que existe a obrigação das disciplinas específicas do curso ou da disciplina pedagógica, e o que eu defendo é que tem que haver uma integração entre dessas disciplinas, uma conversa entre essas disciplinas,
porque as analogias e as metáforas não é uma questão só das pedagógicas, é também, e talvez mais, uma questão da específica, né? Sim. Então, se houvesse diálogo no curso da licenciatura entre as específicas e as pedagógicas, é mais fácil de isso ser trabalhado para que tenha um bom reflexo em sala de aula. E você, Leandro? Eu trago uma discussão que eu vou fazer na tese, né, então, que é sobre as controvérsias sociocientíficas, onde a gente discute o que é essas controvérsias e como elas podem ser utilizadas em sala de aula no processo de discussão. E aí tem uma proposta de utilização de um jogo de cartas, utilizando o tema de célula-tronco, onde os alunos podem estar simulando participação de diferentes pesquisadores de áreas diferentes, né, sobre pontos de vista e estar discutindo em sala de aula. Então, porque o professor sente seguro, às vezes, de como se colocar num processo de discussão, né? Em que momento que ele tem que colocar qual é a sua opinião sobre o tema. Então, fazendo é uma proposta de dinâmica, né, da importância de estar discutindo essas controvérsias científicas e como é uma maneira, né, dele estar podendo discutir e orientando a organização dessa discussão em sala de aula, que é o que a gente está mais vendo de atualidade, né, que foge um pouco do conteúdo de sala de aula, de livro, e a gente faz uma discussão mais abrangente de como o professor pode se sentir mais seguro nesse processo. Certo. E para finalizar, vocês têm alguma previsão de quando vai ser o lançamento desse livro, o âmbito que ele vai ser lançado, regional, nacional? Como é que está essa situação? Né? A previsão é para ser lançado o mês que vem agora, né? A princípio vai ser no evento numa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A data está para ser confirmada, mas acredito que até o final do mês já tenha sido lançado. E a proposta é que ela seja lançada a nível nacional. Então, ter acesso a todos os professores, né, que gostariam de repente, estar discutindo essas questões com nós. Em uma parceria com a editora Prismas. Então, esperamos que até o final ali de outubro, né, início de novembro, já deva estar isso já em divulgação. Tá certo. A gente vai encerrando a entrevista por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço. E nós falamos então com os doutorandos Leandro Duzzo e Marilisa Bialvo Hoffmann, que organizaram o livro Docência em Ciências e Biologia, Propostas para um Continuado Reiniciar. O UFSC Entrevista de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá!